Mas o ponto que eu quero trazer é que nas medicinas integrativas eles vão tentar entender esse sujeito como um todo e eles vão falar desses bloqueios, né? E aí, esses bloqueios expressivos dentro dessas medicinas, eles vão falar alguma coisa, né? Sobre esses bloqueios, que tem alguma coisa, né? Ali que está né? Que é um sintoma, né? De algo maior que está passando pela pessoa, né? Então, claro que a arte-terapia, né? Mais ocidental, ele vai estudar bastante no campo da fisiologia, mas eu estou só querendo fazer essa ligação de que essa falta de habilidade expressiva, ou capacidade, ou bloqueio expressivo, ele reflete um conjunto de questões dentro da psique, né, da pessoa, e a partir do momento que você trabalha, né, essa capacidade expressiva, muita coisa que estava ali bloqueado, né, ele sai, a pessoa consegue, inclusive, enxergar melhor algumas questões, né, que estava bloqueado, né? Você, você como psicóloga também, o que que você, né, enxerga um Sim, pouco desses pontos? na realidade, você trouxe uma questão que a gente podia ficar aqui 10 anos conversando sobre ela, né? Uhum, Porque o bloqueio expressivo ele traz danos de uma ordem assim muito ampla, né? uhum, Traz danos emocionais, porque coisas que precisam ser comunicadas não são, traz danos fisiológicos, né? Porque há uma aglutinação num determinado ponto e em algum momento o corpo vai traduzir, né? Através de desconfortos. Mas eu queria pegar um outro viés, né, que tem a ver com o tempo que a gente está vivendo, uhum, porque, veja, bloqueio expressivo, às vezes, dependendo do contexto, pode ser visto como uma comodidade, né? Quanto mais as pessoas estiverem bloqueadas expressivamente, menos elas reivindicam, menos elas incomodam, menos elas se comunicam, menos elas agem, menos uhum, elas transformam, menos elas resolvem suas vidas de uma maneira autônoma. Né? uhum, E você veja que o trabalho de arte-terapia tem um suporte, né? Nós somos intimamente vinculados às manifestações culturais, né? uhum, Nós precisamos das modalidades artísticas como um alimento para a nossa prática. Mas veja que, no momento atual, isso, digamos que está um pouco dietético, né? Essa alimentação das artes. uhum, Eventualmente, quanto menos as pessoas têm chance de se comunicar com amplitude, com espontaneidade, mas elas se mantêm numa atitude passiva, né? O processo criativo, uma das implicações do processo criativo é o que a gente chama de pensamento divergente, né? Existem muitos mapas caracterizando o que é uma pessoa criativa. E todos esses mapas eles coincidem num ponto. Pessoas criativas pensam de maneira divergente. Que ótimo, né? Porque senão não teríamos soluções inovadoras. uhum, A arte-terapia ela tem uma grande, importante contribuição, né? Bem ativa nisso, porque você vai auxiliar a pessoa a encontrar as suas próprias soluções e mesmo que elas sejam um pouco inusuais, a pessoa ser fortalecida a ter coragem de se expressar dessa forma que não é tão igual. Né? uhum, Isso tem consequências benéficas para o indivíduo, tanto no nível individual, mas tem uma reverberação que é coletiva, que é comunitária, uhum, que vai depender das interações que essa pessoa, né, do seu círculo de atuação. Né? E a uhum. gente vê digamos assim, um conjunto de ações no sentido de que essas práticas criativas nem sejam tão usadas, utilizadas ou divulgadas, né? Haja visto o que tem acontecido atualmente com arte e cultura. Sim, é verdade. A gente tem, eu acho que essa, né, cerceamento, né, da cultura hoje em dia, né, uma luta, né, uma pasteurização da cultura e da expressão artística, né? Eu acho que isso é né, uma questão muito forte, né?
Mas uma das coisas que tem me impressionado, assim, né, inclusive vendo os artigos científicos, é a amplitude, né, de atuação, né, da arte-terapia, né? E eu acho que tem a ver bastante com a complexidade do ser humano, né? Tem gente que pensa bastante arte-terapia, ansiedade, depressão, né? São coisas que a gente consegue associar de uma forma mais rápida, né? Mas você falou, inclusive, dessa questão do, né, para lentificar ou reverter, né, algumas danos do Alzheimer, por exemplo, né, o desenvolvimento dele. Alguns artigos que eu tenho visto, inclusive, do uso da arte-terapia para dor crônica, né? Então, que eu Sim, acho muito interessante, né? E quando a gente vai aprofundar na fisiologia humana, né, a gente entende que muitas dores do corpo, né, tem a ver com um conjunto de questões, né, emocionais, de vida, né, que não foram trabalhadas ali e aquilo ali está se expressando numa dor, né? E aí a arte-terapia também tem se mostrado já nas evidências um caminho para lidar com dor, né? Que as pessoas pensam em analgésico e anti-inflamatório, né? Mas que mais assim, né, você poderia trazer né, dessa, né, só exemplificar para as pessoas, né, os principais campos que a terapia tem sido utilizada, sim. assim. Então, dores do corpo, dores da alma, né? Uhum, Tá indissociavelmente ligado. Mas eu acho que você toca num ponto importante, Daniel, porque ele nos dá a oportunidade de lembrar que a arte-terapia é um processo de ampla elegibilidade. Nós podemos auxiliar os ciclos vitais, né, de uma maneira bem assim importante, da infância ao envelhecimento, passando pela adolescência e pela vida adulta. É claro que cada ciclo vital vai guardar uma especificidade nas estratégias, né? Não uhum, se atende crianças da mesma maneira que se atende o velho. E assim, a arte-terapia ela tem uma produtividade terapêutica na clínica da dor, sim, e eu vou fazer um recorte aqui que tem a ver com a minha experiência específica, porque o meu doutorado foi em envelhecimento, né? Eu uhum, coordeno uma pós-graduação em envelhecimento ativo, e nós, na instituição que eu sou gestora, né, uma instituição de natureza privada, nós temos campos de estágio em instituições de longa permanência. Inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa ampla agora das evidências científicas da arte-terapia com esse tipo de público. Então, é muito comum você começar uma sessão, né, com indivíduos idosos, sobretudo em grupo, e eles se queixam de dores diversas, né? Dói aqui, dói lá. Às vezes eles dizem assim: não, sabe o que é? Hoje não vou participar, não, porque está doendo tudo. E aí, normalmente, o astroterapeuta diz: não, não tem problema, você fica um pouquinho, você observa, né? Se você não se sentir bem, você pode se recolher. 15 minutos depois, eles estão participando, no final da sessão, eles não lembram que estavam com dor. uhum, Aí você veja, para além das questões psíquicas, né, de você ter um espaço de interlocução, porque isso ameniza a dor, sabia? Você ter um uhum, lugar onde você é visto, ouvido, escutado, que você tem trocas, né? Mas a gente não pode perder de vista a questão fisiológica. uhum, Pode ser que aquele indivíduo ele tenha começado realmente com uma dor real, mas se ele faz uma atividade que é prazerosa, que é relaxante, que ele vai liberar neurotransmissores benéficos, no final da sessão ele está bem. Né? E assim, aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não tem condições, quer dizer, eu desconheço que a gente tenha condições de fazer isso. Mas em outros países, há muitas pesquisas que eles chamam de biofeedback, né? Que o paciente é mapeado antes de começar a sessão de arte-terapia e, quando termina, ele é revisto. uhum, E há mudanças na frequência cardiorrespiratória, uma situação que muda bastante a partir da intervenção. Eu mesma acompanhei, eu fiz parte do grupo que implantou o primeiro curso de arte-terapia numa universidade federal aqui no Brasil, né, que foi a Universidade Federal de Goiás, e o nosso campo de estágio era o Hospital de Clínicas da universidade.
E a gente pôde ver, assim, em pacientes que tinham questões fisiológicas muito marcadas, né, como a arte-terapia podia ajudar, sobretudo no grupo de gestantes de risco, Uhum. porque a arte-terapia ela promovia um espaço de tranquilidade, de relaxamento, que era muito benéfica para a fisiologia daquelas gestantes. Que fantástico, que fantástico. É, eu tenho visto justamente essa, né, aplicação, por exemplo, né, em crianças, né, tanto na parte de reabilitação, né, crianças com diversas questões, né, de saúde mental ou, né, de necessidade, né, de um estímulo, né, de psicomotricidade, né, então, eu tenho visto bastante coisa da arte-terapia sendo aplicada. Você falou também, né, das gestantes, né, que se a gente for pensar, né, o parto, ele tem muito a ver, tem um conjunto de questões fisiológicas que reagem, né, ao ambiente onde a pessoa está, né? Então, você tem, né, toda, né, uma complexidade sociocultural, né, que envolve, né, o processo da gestação, né, que são fundamentais, né? E aí você tem algumas práticas que vão atuar nesse campo e vão reverter, né, trazer benefícios fisiológicos para aquele processo de gestação, né? Isso é fundamental, né? E aí a gente vê também, né, no adulto, né, como você falou, a gente está batendo recordes, né, de ansiedade, depressão, e esses são dados, né, antes da pandemia, né, pré-pandêmicos, né, os dados mais atuais apontam, né, um agravamento dessa situação, né, por diversas questões, né, o medo de adoecer, né, o próprio processo de confinamento, a dificuldade de você ter contato com outras pessoas, né, por causa desse período, com medo de contaminar parentes também, né, então todas são questões importantes, né, que tem esse agravamento, né. E você falou uma coisa fundamental, né? No envelhecimento, o benefício dessas práticas, né, trazem até para né, a felicidade da pessoa, né? A pessoa tem uma prática que gere prazer, né? Que isso, né, tem sido cada vez mais restrito dentro do processo de envelhecimento, né?